Fala aí, beleza? Tranquilo? Meu nome é Nicolas Salles. Esse é o Eterno Presente. É um podcast que eu criei para a gente refletir sobre a nossa vida com Deus, certo? Por favor, não deixe de escutar o primeiro e o segundo episódio. Esse agora é o terceiro episódio, onde eu vou contar um testemunho sobre o cuidado de Deus com a minha vida, na vida da minha família, na vida da minha filha. E a gente vai refletir sobre como continuar confiando em Deus diante das dificuldades, diante dos problemas. Então, por favor, fique aqui até o final. Assim que você acabar de ouvir esse episódio inteiro, você vai lá no número 1, número 2, escuta, já manda para alguém, manda para o seu amigo, fala, olha que legal aí a reflexão, vai te edificar muito, Deus vai te abençoar. Então vamos escutar esse testemunho aí e com certeza vai edificar a tua vida, beleza? Fica aqui até o final, por favor, e siga e acompanhe o Eterno Presente. Eu quero começar com um versículo que foi muito importante para mim durante esse processo, tá? Esse processo que eu vou contar, durante essa história, esse tempo de dificuldade que minha família e eu a gente passou, certo? Tudo começou no ano de 2019, mas eu quero deixar o versículo para começar. É o Salmos 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse salmo me acompanhou muito durante o processo que a gente passou, porque era uma forma de Deus mostrar para mim que eu precisava entender que quem tem o controle da situação, quem cuida, quem guarda, quem protege e quem é o Senhor, é Ele. Então, se Ele é o Senhor, eu preciso confiar, aquietar no cuidado dEle. Eu tenho uma filha chamada Nicole e tenho uma filha chamada Elis. Sendo que no fim de 2019, em outubro de 2019, eu só tinha Nicole, certo? E durante o fim de 2019, durante todo o ano de 2020, a gente viu uma situação muito difícil. A minha filha ela foi diagnosticada com um câncer no rim esquerdo. Ela fez a cirurgia, fez todo o tratamento de quimioterapia, sendo que esse tratamento foi muito difícil. E o tratamento, a gente teve que ir para São Paulo, a gente mora em Minas Gerais, a gente teve que morar em São Paulo. E a partir dessa batalha, Deus falou muito comigo sobre fé, confiança e sobre o cuidado dele com a gente. Então, testemunha sobre isso e a reflexão de hoje sobre isso. Fé, confiança e o cuidado dele com a gente. E é com essa reflexão que eu gostaria que você se atentasse sobre a sua vida com Deus e sobre confiar nele. O tratamento da Nicole, tudo que fez parte dele, foi muito, mas muito difícil. Foi uma verdadeira luta, uma luta contra gigantes, contra o exército do faraó, contra todas as metáforas, todos os exemplos, né? Não metáforas, mas todos os exemplos de dificuldades aí que você pode pensar. Foi muito difícil, uma verdadeira luta. Mas ao mesmo tempo que foi muito difícil, o Eterno, Deus, Criador, cuidou e continua cuidando da gente. E de um modo sobrenatural e natural. Colocou pessoas maravilhosas em nosso caminho e moveu situações a nosso favor. A gente consegue perceber os milagres de Deus, ele acontece de diferentes maneiras, usando pessoas diferentes, pessoas conhecidas, desconhecidas. Sabe, a gente lê muito sobre confiar em Deus, sobre fé, sobre oração, sobre vida com Deus. A gente ouve pregação, a gente canta músicas sobre dificuldades, mas a gente só entende mesmo o que é confiar quando a gente está diante de um mar e atrás da gente vem o exército inteiro do faraó para nos matar, como na história de Moisés. Esse exército pode ser várias coisas. No meu caso foi o câncer, né, da minha filha, Nicole. Ela na época tinha 4 anos só. Essa situação me fez e tem me feito entender até agora melhor o que significa confiar. E não apenas que não é apenas falar sobre conceitos e definições de fé e de confiar. Os livros, as pregações, as músicas, elas nos ajudam a entender esse princípio da confiança em Deus, né? Mas viver uma situação dessa de sofrimento é a forma mais plena para desenvolver a confiança no cuidado que o Todo-Poderoso Criador tem com a gente. O que fazer para continuar confiando diante de uma situação assim complicada? Muito simples a resposta, porém difícil de viver, mas vamos lá. O que fazer para continuar confiando? Confiar. Confiar, não tem outra. Aquietar, lembra do versículo? Aquietar
e sabei que eu sou Deus. Ter fé no cuidado de Deus é a nossa primeira, deve ser a nossa primeira, a do meio e a última, única opção. Você não tem outra opção, é entender isso, sabe? Quando você está diante de uma situação assim, desesperadora, você precisa entender o seguinte: eu não tenho outra opção a não ser confiar em quem tem poder, de fato, para me ajudar. Pensa nisso. Eu tenho vivido o processo de fortalecimento e amadurecimento de Deus na pele. Tenho aprendido que, por maior que um problema possa ser, torna-se pequeno diante de um Deus tão grande e poderoso. Em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 8, diz assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu tenho que confiar nesse Todo-Poderoso. Não tem outra alternativa. Creio no poder do Eterno, o nosso Pai Criador. Toda vez que eu levava, e a minha esposa, né, ela ia, às vezes a gente revezava, às vezes a gente ia junto, e levava a Nicole no hospital ali, no hospital de câncer infantil em São Paulo, lá no GRAAC. Quando eu via a minha filha e outras crianças sofrendo, eu sempre me perguntava a Deus o porquê. Por que elas estão passando por isso? Eu nunca entendia, nunca vou entender, não entendo, mas eu nunca deixava de orar. Nunca deixava de orar. E eu sempre vou orar pela minha, pelo filho dos outros, porque a gente sabe que a situação é complicada. Eu tenho aprendido que eu não estou aqui para entender, e sim viver o que Deus quer que eu viva. E sim orar, e sim buscar, me aproximar dele em intimidade, em confiança no que ele está fazendo com a gente, do jeito que ele está fazendo. A gente perde muito tempo perguntando por quê, tentando entender, mas na verdade a gente tem que viver esse processo. No segundo episódio desse O Eterno Presente, eu falei que o Vale da Sombra da Morte, né? E eu falei que ele está no caminho, mas ele não é o caminho, ele não é a tua vida inteira. Então vai lá escutar esse segundo episódio que vai ajudar muito a complementar esse terceiro episódio aqui. Quando eu comecei a frequentar lá o hospital, né, de câncer infantil e ouvir as histórias das outras famílias e a minha história, eu parei de reclamar. Não, eu pelo menos tento reclamar menos, né, que a gente acaba reclamando muito. E eu comecei a pensar nisso, sobre reclamar. E eu comecei a agradecer por coisas que antes pareciam ser pequenas, né? Coisas que a gente não dava muita atenção. Eu passei a olhar a vida de um jeito diferente, eu passei a perceber que eu preciso agradecer mais a Deus. Mas eu, como sempre digo, né? Deus, ele faz milagres no dia a dia. O milagre, ele é constante. Precisamos estar atentos para perceber esse milagre. Uma batalha como essa muda completamente nossa visão sobre a vida. A gente entende o seguinte: eu não sou forte. É justamente ao contrário. Eu oro, eu busco a Deus porque sou fraco, bem fraco. Mas eu creio no poder do Pai que se aperfeiçoa na minha fraqueza. Como Paulo disse, né? Que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Pense que em muitas situações na nossa vida com Deus, vamos reclamar. Desculpa, nós não devemos reclamar, certo? Mas a gente vai reclamar. E a gente vai precisar confiar completamente no que ele está fazendo com a gente. Mesmo que você não consiga ver o todo, vamos precisar ficar quietos. E evitar a tentação de querer dar aquela forcinha para Deus, aquela ajudinha. Não, peraí, Deus, você não sabe o que você está fazendo, eu vou te dar uma ajudinha aqui, como se a gente soubesse de alguma coisa e tivesse poder para alguma coisa, né? Então pensa no salmo que eu comecei essa reflexão. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Já reparou que estamos o tempo inteiro tendo que confiar em alguém ou alguma coisa? Confiamos que o motorista vai nos levar em segurança, mesmo não conhecendo o motorista. A gente entra no ônibus e dorme, pronto. Confiamos que o pão do padeiro foi feito com todas as normas de higiene e segurança e que a gente vai ficar de boa comendo aquele pão, mesmo sem ter visto o processo de preparo. Nós confiamos que não vai nos fazer mal. Dentre vários exemplos assim, existe o que chamamos de selo de qualidade. Alguém verificou e carimbou como digno de confiança. E aí a gente confia. Confiamos no elevador, no avião, no carro, no trem, na bicicleta. A gente vai confiando. Confiamos em nossas próprias forças, sabedoria.
ou na sabedoria dos outros. O fulano sabe resolver isso aí, fulano. O tempo inteiro, no nosso dia a dia, a gente está tendo que confiar em alguém ou em alguma coisa. E muitas vezes, mesmo assim, temos dificuldade em confiar no cuidado de Deus, o Eterno, o Criador, Todo-Poderoso. Mesmo assim, a gente tem dificuldade de confiar nele. Por que será? Pensa um pouco sobre isso. Gostaria que você pensasse agora num poema que eu escrevi há um tempo atrás, que é bem curto, bem simples. Ele fala assim: a fé e a tempestade. A fé pode fazer a tempestade parar. Fé é ser capaz de confiar, ao ponto de descansar, mesmo se a tempestade não parar. Li sobre confiar, até cresci com o que li. Cresci ainda mais quando, diante do vento forte e bem perto da morte. Não porque sou forte, mesmo assim eu senti paz. Fé é confiar, ao ponto de descansar, mesmo se a tempestade não parar. Calma, Cristo no barco está. Fé é descansar. E aí eu queria que você pensasse sobre isso e o que te dificulta para descansar no cuidado de Deus. E gostaria que você orasse nesse sentido, né? Foi um tempo bem difícil que a gente passou, mas eu percebi o cuidado de Deus através da vida das pessoas, através do olhar da minha filha, da calma que ela passava, na alegria, no sorriso, na força que eu percebia que a minha esposa tinha, mesmo com aquelas dificuldades que ela precisava enfrentar também, e a forma com que ela reagia aquilo de uma forma tão assim, com fé, sabe? Muitas vezes me trazendo de volta para essa confiança. Então eu percebi o cuidado de Deus assim através da vida da minha esposa assim, de uma forma tão incrível, sabe? A força que ela demonstrava, a confiança que ela tinha, a forma que ela pegava, não, vamos resolver, vamos fazer isso e tal. E nisso a gente percebe o cuidado de Deus, entendeu? Como que ele vai gerando essa força nas pessoas que estão à nossa volta, entendeu? E a minha esposa foi um exemplo muito grande, muito forte de fé, de uma mulher de fé, de uma mulher determinada a cuidar da sua filha. E isso me motivava demais. Me motivava e me ensinou demais, entendeu? Outro papel fundamental assim que Deus me ensinou muito foi a igreja, cara. Pastores, a igreja do Brás, a primeira igreja batista do Brás, que nos abraçou, ofereceu lá um apartamento pastoral para a gente ficar e cuidou da gente. Os irmãos nos acolheram assim de uma forma incrível. E aí que eu percebi como Deus usa a igreja para abençoar e gerar milagre nas pessoas. A igreja que eu estava pastoreando na época, a igreja de Carandaí, e muitas outras igrejas de pessoas, irmãos que eu não conhecia, e falaram assim, não, vamos ajudar, vamos chegar junto, vamos orar, vamos perguntar o que está precisando. E como que muitas pessoas se mobilizaram, sabe, em fazer com que esse momento fosse um pouco mais suportável, um pouco dentro do possível, tranquilo, que eu sei que não foi tranquilo, mas Deus ele se fez presente de diversas formas. E quando a gente pensava que ele não estava ali, ele estava ali, sabe? Fé é isso. Fé é aprender a descansar. Mas como que a gente confia? Como que a gente aprende a confiar? Confiando. Entregando o nosso caminho ao Senhor. Então eu espero que esse testemunho breve, ao longo do podcast aqui, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Estou pensando em escrever sobre isso, porque é um testemunho, acho que muito importante, sobre o cuidado de Deus, e a gente precisa contar as bênçãos, né? Contar os testemunhos. Falar das nossas experiências que temos com Deus e como Ele cuida da gente, a gente precisa falar sobre isso, né? Falar desse cuidado. Então, fica na paz, renove a sua mente e compartilhe essa reflexão com mais alguém. Muito obrigado aí por você ter acompanhado até o fim desse episódio. Falou, galera!